Ei, boa noite, tudo bem? Ei, Cássio, tudo bem? Osmar, vocês estão me ouvindo certinho? Oi, Ei, oi Diego, Maria, boa noite Maria. ei, boa Tudo bem, noite, Maria? que bom reencontrá-los aqui, tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom, vamos lá, né? Vamos recomeçar. Como é que vocês estão? Espero que bem. Deixa eu só ver aqui, aqui já está certinho, né? Os outros alunos vão ver através da aula gravada, que vai ficar aí também para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão conseguir voltar e acompanhar essa aula, tá bom? Bom, vamos lá. A gente hoje eu preparei uma aula pensando no método, tá? Exatamente para hoje a gente já desmistificar aquela parte inicial. Por onde que eu começo, né? Se vocês já estão com a plataforma de vocês já configurada, se sim, a gente já consegue fazer isso. Se não, a gente já configura aqui agora. Tranquilo? Bom, então deixa eu entrar aqui na minha plataforma, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse gráfico, sempre a gente tem que manter um padrão do gráfico, tá? Eu bem gosto sempre de falar que uma das coisas que faz parte da disciplina é você manter um padrão. E se você faz a mesma coisa sempre, né? Então você padronizou aquilo, você não erra mais, né? Então é sempre deixar o gráfico ajustado, tá? E como é que a gente ajusta esse gráfico? A gente ajusta o gráfico quando a gente tira todo o zoom dele aqui, tá? Mas vai ficar muito pequeno, ok? Mas a gente não tem que ver detalhe de quem. O que a gente precisa ver é movimentação. O que a gente precisa ver, ó, são essas pernas de força, ok? Então, são essas pernas de... Opa, acho que está dando um retorno aqui no... Então, são essas pernas de forças que a gente tem que buscar, ok? Então, quando eu tenho aqui, exemplo, o que que é uma perna de força, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Exemplo um e exemplo 2, tá? A gente tem aqui, ó, eu tenho esse movimento e tenho esse movimento. Qual que é o movimento dos bancos? O movimento 2, tá? Por que que eu sei que é o movimento 2? Porque é um movimento de banco. É um movimento que tem força. Então, para você ter certeza, se certificar que existe força, ou que existe banco nessa operação, tem que ter força, né? Por quê? Porque quando os bancos compram, né, um banco, ele não compra, ele não opera com capital próprio, ele opera com capital de terceiros. São, as pessoas não têm expertise de operar, elas vão lá e colocam dinheiro para o banco operar para elas, porque elas entendem que um banco ele tem muito mais condição de operar para elas do que elas mesmas. Então, elas vão lá e acreditam, colocando, aportando o dinheiro no banco, tá? Então, o que que a gente vai buscar aqui? A gente vai buscar esses movimentos de força, seja de alta, seja de baixa. Exemplo, aqui, a gente está no movimento de alta, que é o último movimento do Gold, tá? Aqui, ó, a gente já tem uma perna maior, tá? E como é que a gente classifica esses movimentos? A gente, sempre que vocês vão abrir uma conta de investimento em banco, a primeira coisa que vocês vão fazer é responder aquele questionário, né, de perfil, tá? Então, o banco vai te classificar como perfil agressivo, moderado ou conservador, tá? E essa classificação, ela é exatamente para identificar que operação o banco vai colocar você. Exemplo, é, vamos lá. Existem três perfis: agressivo, moderado ou conservador, tá? Então, exemplo, o banco vai lá, te classificou como perfil agressivo. Na hora que aparecer uma operação de perfil agressivo, o que que o banco vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro que todo mundo tem um perfil agressivo e ele vai emitir a operação, seja de compra ou seja de venda. Exemplo, aqui, ó, a gente tem um movimento arriscado, aqui a gente tem um movimento moderado, tá?
e esse fundo aqui, a gente teria um movimento conservador, tá? Nenhum dos três vai estar errado. Isso tem muito a ver com o que também você se propõe a operar, tá? Mas, claro, quando você está no movimento arriscado, você, teoricamente, está numa operação um pouco mais arriscada. Mas a gente vai estudar exatamente para a gente proteger, mesmo quando você tiver uma opção de operação arriscada, tá? Eu vou voltar. Ah, deixa eu só traçar movimentos aqui para a gente dar uma treinada nesse olho, tá? Olha só. Aqui a gente tem um movimento arriscado, aqui a gente tem um movimento moderado e aqui a gente tem um movimento conservador, tá? Aqui, ó, a gente tem uma perna de força de baixa, arriscada, a gente tem uma outra moderada e tem um terceiro fundo conservador, ok? Esses são os primeiros. A primeira coisa que você tem que fazer é exatamente tirar o zoom do gráfico e ajustar o seu gráfico para o H4, ok? Vamos lá. Ah, consigo operar num time frame menor? Sim, tá? Mas por que que eu só dou aula em H4? Porque eu só opero em H4. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, né? Se eu, por sinal, operasse em outro time frame, provavelmente seria o H1, que é um time frame que eu bem gosto, né? Mas abaixo de M30, esquece, né? Aqui você vai ter muito mais visibilidade. Eu me sinto mais confortável no H4. E quando você reduz o time frame, é a mesma coisa que você reduzir o tamanho do movimento, ok? Aqui, ó, só para a gente ilustrar o que eu estava falando, nesse caso aqui, a gente não tem movimento, a gente tem uma lateralização. O que que o preço faz? Ele faz movimento, lateralização. Movimento, lateralização, né? Nesse caso, ele estava em movimento de alta, aqui ele fez uma realização de lucro, né? Então, o que que acontece? Sempre que o preço faz essa realização de lucro, o que que acontece? As pessoas físicas, elas ficam muito indecisas do rumo do mercado. Se você vê, o que que é uma lateralização? É pessoa física tentando identificar para onde o preço vai. Se você vê aqui, ó, ele nem rompe esse topo e ele não vem para essa região aqui, tá? Então, aqui é lateralização. A gente não opera dentro de lateralização. O primeiro princípio é você buscar perna de força. Quanto mais força, mais certeza você tem de que você está num movimento de banco, ok? Eu vou voltar um pouco o gráfico, só para a gente vir montando essa perspectiva, e depois a gente já vai montar umas operações aqui em tempo real, tá? Deixa eu achar aqui uma. Deixa eu pegar aqui alguma reversão legal. Pode ser aqui. Isso aqui. Deixa eu aumentar. Eu vou aumentar o zoom do gráfico só para ficar melhor para vocês visualizarem. Mas sempre a gente vai tentar trabalhar esse zoom reduzido, tá? E a partir do momento, quanto mais eu tiro esse zoom, mais visibilidade eu tenho. E por que que é importante você não ficar toda hora aumentando e reduzindo o zoom? Porque você acaba educando o seu olho a identificar exatamente o movimento que você vai operar, ok? Então, eu vou aumentar aqui só para a gente poder fazer essa primeira parte, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou buscar aqui? Aqui a gente tem um movimento de baixa, tá? Então, se eu tenho um movimento de baixa, os bancos venderam. Então, se os bancos venderam, eles vão realizar lucro na venda, porque, teoricamente, ele pegou o dinheiro do cliente dele e colocou na venda. Se ele colocou o dinheiro dele do cliente na venda, ele vai realizar lucro na venda, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu já pego o Fibonacci, né? Traço, se eu estou no movimento de baixa, a Fibo vem do jeito que o movimento vem, né? Ó, se o movimento vai caindo, você encosta o topo aqui e você desce, tá? Então, tracei um movimento de baixa, eu vou vender, ok? Aonde eu vou posicionar as minhas vendas? Ó, você vai colocar uma venda na linha do 38, você vai colocar uma venda na linha do 50, tá? Se aqui, exemplo, se você optar por um lote de 0,01, aqui também vai ser um lote de 0,01. O único lote diferente é o lote do 60
101. Não é porque esse lote é maior que é para te dar mais grana. Esse lote é maior para te tirar da operação quando o preço for contra você, tá? Então, aqui a gente teria 0,02. Ele é sempre um lote duplicado, ok? Então, montei as três operações de venda, estou em movimento de baixa, eu vou vender, ok? Vai ficar a terceira ordem aqui. Depois que eu montei essas ordens, eu vou posicionar o take delas. Eu já vou pré-estabelecer um lucro para ela, tá? Então, ó, o take do 38 e do 50 vai ficar aqui nessa linha, ok? O do 38 e o do 50. Então, esse take vai ficar aqui, esse take vai ficar aqui. O único take diferente, tá? É o do 61, porque é a região de reversão que a gente ainda vai estudar sobre isso. Então, esse take, ele vai ficar aqui na linha do 50, tá? Vamos lá. Então, eu vou deixar já essas três operações aqui, tá? Ó, o preço veio. Quando ele bateu aqui nessa linha, ele acionou a minha primeira ordem. Ele acionou a ordem do 38, que eu deixei ela já aqui como ordem pendente. A partir do momento que ele bate aqui nessa linha do take, ele vai encerrar essa ordem, que ela deu entrada de venda, com um take aqui, ok? Sempre que eu tiver esse take, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar essas ordens que ficaram aqui em cima. Eu vou cancelar a ordem do 50 e vou cancelar a ordem do 61, tá? Então, cancelei as duas ordens, o que que eu vou esperar? Como eu estou em movimento de baixa, o que que eu vou esperar? Se o preço romper esse fundo, eu vou continuar vendendo, porque enquanto o preço romper fundo, você só vai vender. Você só não vai vender mais quando esse preço chegar aqui no 61, ok? Então, montei as operações, né? Eu já tive esse take aqui, agora estou esperando o preço romper fundo ou ir para 61. O que é que o preço fez aqui, ó? Nesse momento aqui, ó, ele rompeu o fundo da fibra que eu estava. O fundo é sempre o zero, tá? Então, preço veio, rompeu o fundo. Se a gente observar aqui, ó, aqui tem outro bloco de venda, ou seja, o banco pegou um volume de cliente e emitiu uma outra venda aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Então, aqui tem outro bloco de venda. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Eu vou trazer um Fibonacci de baixa aqui e vou reposicionar venda no mesmo lugar. 38, 50 e 61. Deixei as minhas três ordens lá, posicionei os meus takes, né? Tem o take do 38 e do 50 fica aqui, e o take do 61 fica aqui na linha do 50, né? Preço veio, deixa eu até pegar uma de outra cor aqui. Preço veio. Quando ele bateu aqui no 38, ele acionou a ordem do 38, tá? Aqui, ó, ele já me deu um take. Ou seja, ó, ele não chegou a tocar os 50, então essa ordem não foi acionada, muito menos essa aqui, tá? Então, preço já me deu um take. O que é que eu faço com as ordens que ficaram? Eu vou cancelar essas duas ordens. E aí segue o mesmo princípio. Se o preço romper esse fundo, você continua vendendo. Se o preço vier aqui para o 61, a gente já vai pensar em comprar. Por quê? Porque é a sinalização de reversão, ok? Eu vou limpar aqui, tá? Ó, sempre, isso é muito comum de acontecer, tá? Quando esse preço dá esse take aqui, o que que acontece, né? Neste momento, os bancos estavam vendidos. Aqui, ó, eles realizaram o lucro dessa venda. Então, eles pegaram esse lucro aqui, essa realização de lucro, e dividiram entre os clientes que aportaram dinheiro para que essa operação acontecesse, tá? Então, se o banco estava vendido e ele já realizou lucro, o que que acontece aqui? Ó? Isso aqui é apenas pessoa física tentando adivinhar para onde o preço vai. Se você vê, ele fica lateralizado, ele não tem volume, não tem força, tá? Até porque se banco entrar de novo e ele tiver força, o que que vai acontecer? Vai romper esse fundo ou ele vai chegar para cá. Aí o banco já não vendeu, ele já vai emitir compra, tá? Então, preço veio, me deu um take aqui, cancelei essas duas ordens e mais uma vez o que é que eu vou esperar? A mesma coisa. Eu vou esperar o preço
Se romper esse fundo, eu continuo vendendo. Se você está embaixo, enquanto o preço romper fundo, você só vai vender. Você só não vai vender mais quando ele chegar aqui no meu 1, ok? E quando você está em alta, é o contrário. Enquanto romper topo, você só compra. Você só não compra mais quando ele vai para a região do meu 1, ok? Então, ó, o preço veio e quando ele chegou aqui, ó, esse fundo foi rompido, porque esse era o fundo da FIBO, né, o que a gente estabeleceu como zero, tá? Aqui neste momento, o preço rompeu, tá? Embora você vai dizer, ah, mas aqui só tem pavio. Não interessa, romper é ultrapassar, tá? Ou seja, os bancos aqui, eles aceitaram vender com preço mais barato. Existiu venda nesse momento. Sendo que existe uma diferença quando a gente estava nesse primeiro movimento, tá? Que esse fundo foi rompido, o que que aconteceu? Aqui os bancos emitiram um novo bloco de vendas, então aqui a gente tem uma nova força de venda. Quando o preço realizou um lucro aqui, ó, e ele vem para esse fundo aqui, ó, que ele rompeu aqui, ou seja, não existe uma perna vindo para esse fundo aqui. Você está vendo que é a mesma perna que já está aqui. É como se eles tivessem emitido apenas mais essa quantidadezinha aqui de venda. Ok? Ele só emitiu mais um pouco de contratos em venda. Então, como não tem uma perna nova, você só vai ajustar o fundo da FIBO. Você não traça uma nova como a gente fez aqui, ó. Aqui que ele rompeu esse fundo, a gente já traçou uma nova. Nesse caso, como só tem um fundo um pouco mais baixo, tá? Eu só vou ajustar o fundo da FIBO. Mas o fato dele romper o fundo, ele está me sinalizando continuidade de tendência, ainda em baixa, ok? Então, rompeu o fundo, mesmo com esse fundo um pouco mais baixo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai emitir venda aqui, ó, 38, 50, 61, tá? Preço veio, aqui ele acionou a nossa primeira venda. Opa, deixa eu só mutar aqui. Aí, bom, se vocês tiverem dúvida, pode abrir o microfone, tá? Aqui, ó, a gente já teve o primeiro take, que foi o take da ordem do 38, ok? Então, eu cancelo já essas duas ordens, mesmo que depois esse preço venha aqui, ó, e ele bata aqui na linha do take de novo, mas eu não estou mais posicionada. Por quê? Porque na hora que ele me deu esse take aqui, eu vou cancelar essas duas ordens. Por quê? Porque quando ele realizou o lucro, tudo que acontecer aqui, ó, é lateralização. E se a gente vê, ó, não tem volume, tá? É que aqui eu tô com o zoom aumentado, tá? Mas se eu tirar esse zoom aqui, ó como não tem força, tá? É só pessoa física tentando adivinhar para onde o preço vai. Mas quando o preço, mais uma vez, rompeu o fundo aqui, ó, você está vendo a mesma coisa, não tem uma perna vindo para esse fundo aqui. Eu só vou ajustar esse fundo e vou emitir venda de novo. Porque enquanto o preço romper fundo, a gente só vai vender. Ok? Então, o preço veio, pegou aqui nessa hora, né? A gente reposicionou as ordens aqui. Aqui ele acionou o 38, ó, ele não veio para o take, ele veio aqui no 50 e agora ele desceu e deu os dois takes aqui. Ok? Então, deu take. Toda vida que você tiver um take, você vai cancelar as ordens que ficaram. No caso, sobrou essa aqui, porque o preço não chegou a acioná-la. Ok? Então, vamos lá. Mesma coisa. Preço rompeu fundo ou foi para 61? Ó, nesse momento aqui, ele rompeu. Opa, rompeu esse fundo aqui. Só que agora a gente já tem um fundo mais baixo. Então, consigo traçar um novo movimento aqui? Consegue sim. Já pode traçar uma nova fibra aqui. E reposiciona as ordens de novo. Porque enquanto romper fundo, você só vende. Ok? Então, já vou reposicionar as minhas ordens aqui. Ó, preço veio, pegou o 38, pegou o 50 e aqui a gente teve os dois takes. Faça o que com a ordem que sobrou do 61? Cancela. E de novo, se o preço romper esse fundo, a gente vai continuar vendendo,
né? Aí o preço veio, ó, nessa hora aqui, ó, o preço rompeu esse fundo que estava aqui. Mas olha só onde é que ele parou, tá vendo? Ele já fez um novo movimento, é como se o banco pegasse um volume de cliente e emitisse um novo bloco de vendas. Então, o que que eu faço aqui? Nova FIBO, já aqui, ó, tá? Até vou desenhar aqui para ilustrar isso para vocês. Olha só. Se eu tô no movimento de baixa, tá? Se esse fundo for rompido, fazendo só um pouco de volume a mais, ou seja, dessa quantidade que o banco vendeu, ele vendeu só mais esse pouquinho. Então, você só vai trazer o zero da FIBO para cá e vai vender de novo, tá? Agora, se a gente estiver no movimento de baixa e esse fundo fizer isso aqui, aqui o banco não vendeu, mas só um pouco de lotes. Aqui, ó, ele emitiu um novo bloco de vendas. Então, aqui eu já posso traçar uma nova fila, ok? Como a gente fez aqui, ó, a gente estava nesse movimento. Quando esse fundo foi rompido, ó, ele fez um novo movimento de baixo. Você já pode traçar uma nova fila, tá? E aí faz a mesma coisa, ó, vai colocar uma venda aqui e um lote duplicado nessa aqui que a gente vai já fazer para vocês já até montarem ordens hoje, tá? Então, o preço veio, ó, acionou a ordem aqui do 38 e aqui já me deu um take, ok? Vou cancelar a do 50 e a do 61 que continuaram aqui, tá? Aí o preço fez o quê? Ó, rompeu o fundo de novo, ó. Só que ele só rompeu o fundo vendendo mais um pouquinho de contratos, não tem um bloco novo de venda. Você só vai ajustar o seu fundo aqui e vai de novo reposicionar as ordens aqui, ok? Aí vamos lá. Sendo que nesse movimento, ó, a gente percebe que o preço só chegou até aqui, então ele não acionou nenhuma ordem, porque ele não chegou nem na linha do 38, nem na do 50 e nem na do 61, ok? Então, aqui, ó, ele não acionou as ordens. Você mantém as ordens aqui, tá? Aí ele fez o quê? Ele rompeu mais um pouquinho esse fundo. Você só vai ajustar e você vai descer, arrastar as suas ordens para esse nível aqui, ó. Ele também não veio buscar. Ele só bateu até aqui e não chegou aqui. Ok. Aí ele rompeu mais um pouquinho aqui. Ó. Agora, ó, ele veio, acionou a ordem do 38 e aqui já deu um take. Correto? Vamos lá. Bom, deixa eu só ajustar aqui. Bom, ele veio. Ai, deixa eu pegar a caneta. Bateu aqui, me deu um take aqui, tá? Então vamos lá. Vamos ver se o preço fez o rompimento desse fundo. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom do gráfico aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó, aqui, ó, o que que o preço fez aqui? Ele estava em baixa, ele veio aqui e nos deu um take. Aqui nessa linha, ó, do take, tá? O que que eu fiz? Eu cancelei a ordem do 50 e a do 61, mesmo que depois ele veio aqui buscar essa ordem, tá? Aí vamos lá. Quando eu estou no movimento de baixa, quando esse fundo não é rompido, eu estou tendo já o primeiro sinal de reversão. Ó. Você está vendo que aqui esse fundo não foi rompido, ou seja, não ultrapassou o nosso mínimo. É como se os bancos não aceitassem ó, o preço mínimo que eles venderam. Foi esse preço aqui. É como se eles não aceitassem a romper esse fundo, é não aceitar vender mais barato do que esse padrão de preço que está aqui, né? Então, se ele está em baixa, quando ele não rompe o fundo, você já está tendo o primeiro sinal de reversão. Você vê que aqui ele não ultrapassa, tá? E aonde é que esse preço foi pela primeira vez? Olha só onde o preço veio agora. Exatamente no 61. Então, se o preço está em baixa, não rompeu o fundo, você já está tendo o primeiro sinal de reversão. Chegou aqui no 61, ele não vai mais cair. Por quê? Porque aqui é o segundo sinal de reversão. Então, quando o preço chega aqui no 61, você já consegue fazer o quê? Movimento de alta. Esquece vender, porque o preço não vai mais cair. Toda vida que ele chegar no 61, ele vai fazer a reversão, tá? Então,
A primeira perna que você tiver contrária, você já pode montar a operação contrária. Ou seja, a gente já vai montar a operação de compra, ok? Então, aqui, ó, a gente já tem um movimento de alta, né? Movimento de alta, eu vou comprar. Você nem vai conseguir vender quando o movimento estiver de alta, né? Então, movimento de alta, eu já vou posicionar as minhas compras aonde? Aqui, ó, no mesmo padrão de que são os níveis da FIBO, que é o 38, o 50 e o 61, ok? Deixei as minhas ordens aqui, ó. O preço veio aqui no 38 e aqui ele me deu um take, né? Mesma coisa sempre. A gente vai cancelar a ordem do 50 e do 61 e a gente vai esperar o quê? Agora, como eu estou em movimento de alta, né? Eu estou esperando o quê? O preço romper o topo, o zero, ok? Então, o preço veio, ó, te deu um take. O que que ele fez aqui? Rompeu esse topo, né? Ó, já fez um topo bem mais alto, a gente já consegue fazer o que aqui, ó? Uma fibra de alta e posicionar novas compras. Ó, 38, 50, 61. Ó, o preço veio, bateu aqui, já te deu um novo take, tá? Cancela as duas ordens que ficaram. E, de novo, o preço rompeu o topo ou foi para o 61? Bom, você vê que ele não chegou aqui, tá? Outra coisa que os alunos podem confundir é o quê? Ah, mas bem aqui o preço chegou no 61. Não, é a partir do zero. Se o preço saiu daqui e veio para cá, daqui desse ponto zero, ele só vai poder ir para frente. Ele pode vir para cá, pode vir para cá, mas ele não vai poder. Ah, chegou aqui e pegou aqui no meu. Não, porque ele não pode chegar aqui e ele voltar. Desse ponto aqui, ele só pode ir para frente, seja para frente ou para cima ou para baixo, mas ele só pode ir para frente, ok? Então, desse movimento aqui, a gente comprou de novo aqui, ó. Ele veio aqui e deu um take. Vamos lá. Preço rompeu o topo ou foi para o 61? Ó, nesse momento aqui, ele rompeu esse topo anterior. Então, agora a gente vai fazer o quê? Ó? Não tem uma perna nova, eu só vou ajustar. Por quê? Porque ele estava comprado e ele só comprou mais um pouco de contrato. Então, só vou ajustar o topo da fibra e vou comprar de novo. Ó, 38, 50, 61. Ele veio, acionou aqui o 38 e aqui já nos deu um take, tá? Aí vamos lá, ó, aquele padrão que eu expliquei, né? O preço da take, ele, as pessoas físicas ficam indecisas do que o preço vai fazer. Então, ele normalmente ele dá essa lateralizada, tá? Então, aqui a gente já vem aqui, ó, não faz nada, tá? Quando chegou aqui, o preço rompeu o topo, mas agora ele já fez um novo rompimento, uma nova perna. Você já vai estar comprado aqui, ó. Ele bateu aqui, ó, acionou a primeira, acionou o 50 e deu os dois takes aqui. Ok? Preço rompeu o topo ou foi para o 61? Rompeu o topo. Já veio uma nova perna aqui. Embora esse movimento, não sei se vocês percebem, ele quase pegava aqui o 38, mas ele não pegou, ele só chegou até aqui. Então, ele não acionou essa ordem. Mantém as ordens aí. Aí ele veio, ó, rompeu o topo um pouquinho. Você só vai ajustar as ordens para cá. Também não veio buscar o 38. E ele rompeu mais um topo aqui. Rompeu mais um pouquinho aqui. Então, nessa hora, ele veio, pegou o 38, pegou o 50 e deu os dois takes aqui, né? Então, qual a ordem que eu vou cancelar? Somente a do 61, que foi a ordem que ficou, tá? E aí, vamos lá. Estou em movimento de alta, para eu continuar comprando, o preço tem que romper topo, né? Ele não rompeu o topo, ou seja, ele não passou aqui do zero. Ó, para onde é que ele veio aqui, ó. Deixa eu levar aqui o filho para cá. Ó, onde ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui no 61, tá? Então, esquece comprar, porque agora a gente vai o quê? Vender, né? Ó, preço chegou no 61, primeira perna que tiver de baixo já pode começar a vender.
Ó, como a gente já tem outra perninha de baixo aqui, ó. Aqui você já vai traçar um movimento de baixa e vai vender. Ó, 38, 50, opa, desculpa. 38, 50, 61. Ó, ele veio, bateu aqui no 38, aqui ele já deu um take. Mesma coisa de sempre. Cancela a ordem dos 50, cancela a ordem dos 61, tá? E vamos esperar o quê? Agora a gente de novo está em movimento de baixa, então eu tenho que esperar rompimento de fundo, tá? Estou esperando o preço romper, é sempre o zero. Em alta você espera ele romper o zero, que é o topo, e em baixa você espera ele romper o fundo, que é o zero também, tá? Então, aqui ele já deu um take, rompeu o fundo aqui, ó, já fez um fundo bem mais baixo. Já tem outra FIBO com venda aqui. Ele veio, aqui ele acionou o 38, aqui já deu um take. Rompeu o fundo? Rompeu. Continua vendendo, tá? Bom, pode pegar esse movimento aqui. Ah, consigo pegar um movimento maior? Consegue, sem problema nenhum. Mas pode pegar esse aqui também. Ele veio, pegou o 38,50 aqui, deu um take aqui. Vamos lá. Rompeu o fundo ou foi para o 61? Rompeu o fundo, mas ele só rompeu levemente o fundo. Então, você vai ajustar e vai vender de novo. Porque ele já bateu aqui no 38 e aqui ele já me deu um take, tá? Bom, e ele dá um take, fez aquele padrão lá, né? O preço dá essa lateralizada. Ó, nem rompe o fundo, né? Ó, ele vai, ó, como ele ficou lateralizado aqui, ó. Ele nem rompe o fundo e nem chega aqui no meu 1, tá? Você não vai fazer nada, porque você tem que esperar os bancos se posicionarem para você seguir o banco. Então, rompeu o fundo aqui, agora sim, você ajusta a fibra, porque isso é um fundo um pouquinho mais baixo do que a gente estava. Você vai montar a venda de novo aqui, ó. E veio, acionou aqui o 38, aqui deu um take. Vamos lá. Rompeu o fundo? Não, tá? Foi para onde? Para o meio. Então, o que que a gente tem que fazer aqui agora? Voltar a comprar. Ó, ele veio para esse primeiro topo aqui, já deu um take. Depois, ele rompeu o topo aqui, ó. Pegou o 38 aqui, ó, em seguida. Aqui, ó. Acionou o 38 aqui, já deu um take aqui. Rompe o topo de novo, ó, só um pouquinho. Você vai só ajustar o topo, mas o fato dele romper o topo, ele está te sinalizando uma continuidade de tendência. Já pode vir aqui de novo comprado. Já acionou aqui de novo. Deixa eu só ajustar aqui o topo da fila. Aqui, ó. Ó, ele já acionou o 38 aqui de novo. Ele veio, ó, aqui ele não pegou, nem aqui, ó, mas aqui, ó, ele já acionou a ordem do 38. Aqui, ele já me deu take. Mesma coisa. Rompeu o topo ou foi pro meu? Rompeu o topo. Ajusta aqui, compra de novo. Ele já acionou o 38 aqui. Take. Vamos lá. Ó, preço nem rompeu o topo, já me deu o sinal de reversão. Ó, chegou no 61, esquece comprar. Você vai ter que voltar a vender. Embora aqui provavelmente seja um dia de payroll, né? Esse movimento começo do mês aqui provavelmente deve ser um dia de payroll. É um dia que normalmente a gente não opera, mas ainda assim você vê que ele realizou lucro, né? Ficou nessa lateralização, por quê? Porque às vezes o mercado está esperando o preço do payroll. Então não adianta você querer se posicionar se os bancos não se posicionaram, porque quando ele estava nesse movimento, os bancos estavam comprados. Se ele emitiu compra com o dinheiro do cliente dele, ele quer realizar a compra, quer realizar lucro na compra. Quando ele realizou lucro aqui, ele não está mais comprado. Ele não está nada. Para ele se posicionar de novo, ele tem que romper este topo aqui comprando mais, ou se ele vier para cá, ele vendeu. Então ele veio para cá, ele vendeu, né? Preço vai o quê? Despencar. Ok? Alguma dúvida até aqui?
Tranquilo? Ó, eu vou montar, tá? A gente vai estudar ainda as proteções. Deixa eu ver aqui no chat quem tá perguntando. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês vão abrindo o microfone e vão perguntando, tá? Eu vou abrir alguns gráficos e eu vou montar as operações, tá? Para vocês entenderem como seria somente em H4, tá? Consegue, até falei no comecinho da aula, que você ainda não estava aqui, Edmilson, mas você consegue sim operar em time frames menores. O H1 é um time frame também que é super bom de operar. Mas, tipo assim, por que que eu só dou aula em H4? Porque eu só opero em H4, eu não posso dar aula de um jeito e ensinar de outro, tá? E aí, o que que acontece? Deixa eu até te mostrar a diferença. Eu vou traçar essa fibra aqui, ó. Tá no H4. Se eu for para o H1, o que que vai acontecer? Ela vai ficar muito parecida. Por quê? Porque é um time frame muito próximo. Então, reduzir o time frame é a mesma coisa que reduzir o tamanho da fibra. Deixa eu pegar aqui, deixa eu entrar aqui em tempo real. Ó, se a gente pegar esse movimento aqui, no H4, se eu trouxer ele para o H1, o que que vai acontecer? Ó? Ele só vai ficar, aparentemente, parece que a fibra está maior. Então, ele vai basicamente só mexer o tamanho do movimento. Mas é a mesma coisa, ó. Só que, poderia entrar aqui? Poderia. É uma figura um pouco mais arriscada. Mas ele até deu uma entrada aqui hoje, ó. Aqui, ó. Ele acionou a ordem. Aqui ele deu um take. Ó, você vai ter que esperar aqui romper topo ou vir para o meu 1. Só que, até uma observação, foi até bom entrar nesse movimento. Se aqui eu já estou numa fibra arriscada, principalmente que eu estou fazendo análise em H1, o que que eu posso fazer? Eu posso, em vez de esperar se o preço vier para o 61, você há de convir, como a gente já está numa fibra arriscada, se esse preço não rompe esse topo e ele vem para cá, ele vai ficar uma fibra muito pequena, com pouca força. Isso não me dá segurança que é banco. Então, aqui nesse caso, o que que seria melhor? Seria melhor você trazer esse fundo para cá e posicionar suas ordens de novo aqui, ok? Ó, eu vou trazer de novo aqui para o H4, como vocês vão ver, só vai mexer um pouco do movimento. Ó, é basicamente a mesma coisa, só o movimento que vai mudar. Agora, quando você vai, abaixo de M30, esquece. Embora eu não opero em outro time frame, mas se eu operasse, isso tem muito a ver também com o tempo que você, a disponibilidade que você tem de estar em casa, porque quando a gente vai para um time frame menor, consigo já já, tá? A gente vai ter uma aula só de stop. Eu já nem ia falar sobre isso, mas a gente pode falar. Quando a gente vai para um time frame menor, você tem que ter. São operações mais rápidas, então você, teoricamente, tem que estar mais de frente para o gráfico, tá? Então, assim, eu me sinto mais confortável no H4, já estou acostumada, como eu falei. Eu gosto muito de padrões, né? Você sempre criar padrão. Eu tenho um padrão para o Zoom, eu tenho um padrão para o meu H4, e assim, se eu tô aqui olhando esse gráfico, eu já sei exatamente a fibra que eu vou entrar. Por quê? Porque eu eduquei o meu olho, o meu olhar a uma movimentação. Agora, se você fica, aumenta zoom, tira zoom, faz não sei o quê, faz não sei o quê, você nunca vai criar um padrão. Entendeu? O padrão é você olha tanto a mesma coisa que você olha e você já identifica. Tanto que se vocês me mandarem uma foto para eu fazer análise com zoom aumentado, eu nem consigo fazer. Por quê? Porque o meu olho é muito educado a olhar sem o zoom. Por quê? Porque eu já tenho um padrão na minha cabeça de operação. É um padrão que eu me sinto confortável. Você pegou essa operação arriscada aqui? Eu não peguei. Tem muito aluno que pegou, tá? Eu estou aqui posicionada aqui, né? E eu tenho uma outra conta minha que está posicionada um pouquinho aqui, já na conservadora, porque eu boto um para proteger o outro. A gente ainda vai estudar as proteções, aí isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas, exemplo, aqui, onde é que eu vou estar aqui, ó? Eu olho, eu vejo visivelmente uma perna de força aqui para mim, muito clara, tá? Então, vamos lá, deixa eu montar essa, já já que eu olho aqui o chat, tá? Então, ó, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu já abro aqui a minha caixa de negociação. A gente ainda vai estudar um pouco sobre preço de ativo e lote, tá? Então, hoje eu vou trazer o método em si, de uma forma até meio que grosseira, só para vocês fazerem, nem que seja errado. Vocês fazem errado, a gente conserta
e aí vocês aprendem. Esse é o processo mesmo, tá? Ó, eu vou vir aqui, clicar no 38, buy limit, venho aqui no 50, buy limit, vou duplicar esse lote, tá? E vou colocar uma terceira ordem, tá? Coloquei as três ordens, vou fazer o quê? Posicionar o take, tá? Vamos lá. Como que a gente posiciona esse take? Ó, o take do meu 38 e do 50 estão aqui, tá? Take do meu 38 é aí e o take do meu 50 também. Então, como que eu faço aqui? A minha ordem já está posicionada aqui, eu vou dar dois cliques nela para abrir, tá? Venho aqui com o cursor de cruz, marco a linha do take, ó. Marquei aqui a linha do take e vai aparecer esse númerozinho aqui do lado direito, ó. Aqui, ó. 29,80. Eu venho aqui no lucro máximo, posiciono 29,80, tá? Eu copio esse número para eu já colar lá no 50, porque se o take do 38 e do 50 são juntos, então eles têm o mesmo valor de take, de lucro, tá? Já modifiquei, ó, e já aparece aqui, ó, a minha linha de take. Por sinal, se você encosta o mouse aqui, ó, ele está dizendo que quando ele bater no 38 e ele vier lá no take, ele vai me dar um lucro de 12, é porque essa conta acho que está em euro. Vai dar 12 euros, ok? Venho aqui no 50, faço a mesma coisa. Vou dar dois cliques, venho aqui com o cursor de cruz, nem precisa, porque eu já copiei o resultado lá do 38, aqui eu só vou colar, que foi 29,80, acho que eu tirei aqui. Ó, ele já foi para lá. E por último, eu tenho que posicionar o take do 61. Venho no 61, vou dar dois cliques. Ou você marca aqui a linha do 50, que está dando 29,53, ou você pega, ó, o valor dessa segunda ordem que está aqui, ó. Se essa aqui, ó, é a ordem do 50 e o take do 61 é no 50, é só você pegar esse segundo resultado que está aqui, que é 29,54, e você já coloca aqui, ó, 29,54, modificar. Pronto. Aqui você já montou a operação do Gold, tá? Deixa eu só olhar aqui. Do stop, já já vejo. Ai, Edmilson, pelo amor de Deus, eu vi. Por isso que hoje você botou uma operação lá e teve um aluno que. Ai, como é que deu esse take? Aí eu até encontrei. Eu sei qual foi Mas se você colocar na H4, você vê que ali foi uma entrada de operação arriscada. Eu vi certinho, estava lá o movimento e o take, tá? Mas é muito arriscado, porque você vai pegar muitas operações, você tem que estar muito de frente para o gráfico, é tudo muito rápido, entendeu? Claro que quem já vem com experiência reduz o time frame, sim, mas abaixo de M30 eu acho muito arriscado. Por quê? Ó, se você pega o seu take, ele é o número de pontos, tá? Ou seja, se você pega uma fibra desse tamanho, uma desse tamanho e uma desse tamanho, esse take aqui, ó, é esse tamanhozinho de número de pontos aqui. Esse aqui é esse número de pontos aqui. E esse aqui é esse número de pontos aqui. Se você tem que, no mínimo, seguir o operacional para o mesmo padrão de operação. Por quê? Porque, exemplo, se você ficar fazendo um monte de scalp, o que que acontece? Você vai ficar pegando um monte de migalhazinhas no mercado e vai deixar, às vezes, ó, você perde isso aqui. Às vezes, um take desse daqui, ele tem uma relevância de 3, 4 vezes desse aqui. Então, tem que ter um número, não é bom fazer scalp. Por que que não é bom scalp? Porque o scalp, você colhe um monte de migalhas e no dia que você tomar um stop, porque esse dia acontece, é fatídico, você não vai conseguir pagar o stop. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Quanto maior o time, exatamente, mais a visualização da direção do preço. Exatamente, tá? É, Vamos lá. Eu vou pegar mais alguns gráficos aqui para a gente. Diego, tranquilo até aí?
Edmilson, já vi, o Cássio, é, tudo certinho, Luiz Carlos está certinho, conseguiu. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem, pode abrir Oi. o microfone, tá? E pode Oi, tirar. Maria, tá me escutando? Oi, tô sim. Aham, tô Oi, sim. Luiz, tudo bem? Oi, Luiz. É, é, você falou aí nessa última pernada aí de Aham. alta, na verdade, assim, não é que eu não entendi, eu não escutei na hora que você falou. Você comentou que, eu não sei o que você estava traçando, que você falou, esse movimento não representa um movimento de alta muito forte. E aí você reposicionou a FIBO. Eu só não lembro onde era que Aqui, você ó. Esse caracterizou fundinho como não aqui. sendo... Tá, Esse fundinho aqui, ó. Mas o que que acontece? Aqui, tem uma perna de força? Tem, ó. Se você ver aqui, ele tem força. O que que sim. é força? Ó, vamos lá. Deixa eu até traçar uma outra perspectiva aqui para vocês entenderem. Se esse movimento, ó, se você vê que ele tá assim, ó, então esse aqui é um movimento íngreme, com força, tá? A gente tá sem zoom, tá na H4, e ainda assim ele faz isso aqui. Então ele revela força. Agora, se esse movimento tivesse assim, ó, isso aqui tem força? Não. Porque, na verdade, qual é o tamanho real, o tamanho disso aqui? Aqui é o fundo, aqui é o topo. O real tamanho dele é isso aqui. Então, ele não tem força. Mas, nesse caso, ele tem força. Ah, poderia ter entrado? Poderia. Eu não entrei nessa operação, mas tem muito aluno que pegou essa ordem de compra hoje. Não está errado. Até porque a gente vai ter uma aula que a gente vai exatamente estudar essa fibra arriscada. Para quê? Para te dar mais segurança. Para você, quer entrar como o Edmilson que quer operar em time frames menor. É melhor ele deixar o gráfico com time frame maior e quando ele for buscar essa operação de risco, ele traçar uma proteção para ela. Né? Então, quais são as proteções do mercado? A gente tem um operacional que é extremamente assertivo, né? Mas o que que a gente tem, como é que a gente se protege do mercado? O mercado pode virar de uma hora para outra? Pode, sem dúvidas, né? Então, como é que você se protege do mercado? Você se protege quando você usa a correlação a seu favor, quando você usa a confluência, que é exatamente a confluência protege a fibra arriscada, porque como o nome está dizendo, fibra arriscada, então eu tenho que buscar uma proteção para ela, porque eu não quero estar no mercado usando o mercado como aposta. Eu não quero usar essa fibra, eu vou entrar aqui para ver o que é que dá. Não, você tem que entrar para acertar, entendeu? É não fazer do mercado jogo, é entrar ali, assertivo. Então, a gente vai buscar uma proteção para essa fibra arriscada, tá? E, e a outra proteção é o stop, né? Que aí o stop também, ele é proteção. Ele é proteção para sua conta, ele é proteção para você não quebrar, muitas vezes. Ok? Mas você conseguiu entender? O aluno, muita gente entrou nesse movimento aqui. Deixa eu tirar essas ordens aqui, que aí vai ficar mais limpo aqui o gráfico. Ó, entrou aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ajustar esse fundo aqui certinho. Ó, entrou aqui, comprou aqui, ó. E ele deu um take aqui. Então, aqui, em vez de você ficar esperando, que aqui você sabe que você está no FIBO arriscada, em vez de você ficar esperando esse preço romper topo, o que que é mais seguro você fazer? Vem para cá, ó, traz essa FIBO para cá e já monta a compra aqui, ó, porque ele não veio ainda aqui, ó, nessa região do 38, ó. Ele não veio buscar, ele realizou lucro desse movimento menor, mas desse aqui ele não veio ainda, ó. Vendo que ele não chegou aqui ainda no 38, então você pode colocar aqui. Agora, exemplo, se você colocar as suas ordens aqui e o preço não vier buscar o seu 38 e ele romper mais o topo, aí você sobe aqui e você traz o seu fundo para cá, porque aqui vai passar a ser o seu movimento arriscado. Conseguiu entender? Tranquilo? Tá claro, Maria, obrigado. Claro? Isso, é muito rápido. Por que que é muito rápido, Edmilson? Porque você está no time frame muito pequeno. Então, quanto menor o time frame, mais você tem que estar posicionado de frente para o gráfico, né? Eu, particularmente, eu não gosto, porque eu digo que eu não tenho educação para estar de frente para o gráfico. Se eu tiver ali, às vezes, ou eu saio antes, ou eu. Então, assim, eu prefiro deixar, eu me sinto mais confortável e eu tenho essa visibilidade melhor para o H4, tá?
Abaixo disso, eu realmente não gosto e também não indico, tá? Vamos lá. Eu vou pegar mais alguns ativos, a gente não vai estudar correlação hoje, isso vai ficar para as outras aulas, tá? Para a gente focar, a gente montar as aulas por tema, que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Embora eu vou estar fazendo as aulas ao vivo, mas vocês vão ter também umas aulas que vão ficar gravadas, tá? Com qualidade um pouco melhor do que essa. Porque essa eu vou acabar trabalhando um pouco a dificuldade de vocês ali na hora. Mas eu vou deixar uma aula padrão salva lá para vocês. Teve dúvida, você vai lá. Se você, quero mais desse tipo de aula. Se você está entrando ali, a gente vai montar essas aulas de tira dúvida, a gente vai pontuar elas com temas, que aí você está com dúvida, você pode ver 3, 4 aulas em dias diferentes, com o mercado andando, aí você consegue ainda deixar isso ainda mais claro para vocês, tá? Ó, eu vou entrar aqui no US 500, tá? Ó, tirar o gráfico. O que que a gente tem aqui? A gente tem um movimento arriscado, que é esse topo aqui. A gente tem um movimento moderado, que seria aqui. E a gente tem um movimento conservador, que seria aqui. Como eu falei, nenhum dos três está errado, tá? Mas nesse começo, o que que eu prefiro? Se você me perguntar quais são os movimentos mais assertivos, eu gosto muito do moderado, tá? Se você perguntar quais são os que você opera, eu opero arriscado e moderado, né? Quando a gente for para a aula de gerenciamento, vocês vão bem entender como que eu faço essa logística para vocês também fazer as escolhas de vocês. E isso tem muito a ver com perfil. Tipo, quando os alunos iniciam, eu sempre gosto que eles comecem ali pela moderada. Pegou a mão, eu gosto de levar eles para arriscada. Por quê? Porque vai ser mais rápido, vai ser mais risco mesmo, né? Como o nome está dizendo, vai te levar mais para o risco. E por que que eu gosto de fazer isso? Para você pegar a mão, entendeu? E tem aluno que quando volta, vai lá para a FIBA arriscada, diz, eu não tenho perfil, não gosto da FIBA arriscada. Vou voltar para a moderada, tá tudo certo, é questão de perfil, tá? Mas o gráfico, ele vai realizando movimento a movimento. Exemplo, se os bancos estão aqui, ele realizar um lucro aqui, ele vai vir realizar desse e desse. Por quê? Porque banco não compra para se estocar e nem vende para se estocar. Ele compra para realizar lucro, ele vende para realizar lucro. Deixa eu até traçar um. Deixa eu ver aqui, tem mais duas perguntas. Diego, entendeu, né, Diego? Qualquer coisa é só me chamar. Deixa eu estopar aqui essa tela e eu vou trazer uma perspectiva diferente para vocês entenderem. Deixa eu achar um vídeo aqui. Ó, deixa eu traçar aqui 3 movimentos. A gente tem um movimento. Esse rosa, que é um movimento arriscado, que teoricamente a gente compraria aqui. Movimento de alta a gente compra, tá? Então vamos lá. Se os bancos vierem aqui e realizar um lucro, né? Se você vê, é um lucro menor. Por que que é um lucro menor? Porque eu tenho apenas essa galera aqui para eu dividir esse lucro. Esse lucro é pago para esse cliente que está aqui. Mas, quando eu vou, e vamos lá, se teve gente que pagou a um preço que teoricamente vai estar bem aqui, que é o preço que vai estar bem aqui do lado do gráfico, né? Então, se o banco pegou um dinheiro de cliente e começou a comprar aqui, se na hora que esse preço aqui, ele deu um take, aqui, ó, que ele deu um take desse movimento arriscado, se o preço não romper esse topo aqui, para onde o preço vai? Ele vai buscar o 38 desse aqui, ó. Ele vai, teoricamente, estar bem aqui. Ele vai vir aqui e ele vai dar esse take aqui, ó. Esse take já é maior do que esse. Por que que esse take é maior? Porque ele paga o lucro para todo mundo que está aqui. Ele vai dividir o lucro entre esse cliente. Esse aqui não recebe. Mas quando ele vem aqui, ó, aí ele realizou o lucro da moderada aqui.
Se ele não romper o topo, para onde o preço vai? Ele vem buscar o lucro dessa operação aqui. E se esse 38 estiver bem aqui, ele vai vir aqui e vai dar um take. Olha o tamanho desse take. Por que que é um número maior de pontos? Porque tem mais gente aqui para ele dividir o lucro. E aqui, ó, ele divide o lucro entre quem? Ele vai pegar o cliente conservador, mais o cliente moderado, mais o cliente arriscado. Ele paga por três. E a outra coisa também que eu vou aproveitar aqui para que eu quero que vocês comecem a visualizar, um movimento, ele tem uma relação com o outro. Tanto quando ele sempre vai realizando movimento a movimento. Mesmo quando eu trago essa perspectiva aqui de três movimentos, ó, quando esse preço aqui deu um take, se ele não romper esse topo e ele vier aqui para o 61 da mesma fibra, da arriscada, vocês conseguem visualizar que essa fibra aqui, ó, ela reverteu. Mas essa daqui não. Por quê? Porque ela ainda vai estar em alta. O 38 dela vai estar aqui, ó. Então, ele vai vir buscar esse 38. O take dele vai estar aqui. E por que que é muito provável ele parar aqui? Porque aqui, ó, essa fibra de alta aqui menor, ela já vai ser baixa. Então, aqui já vai ter uma venda. Então, a fibra arriscada reverteu, a moderada não, porque para ele reverter esse segundo movimento aqui, o preço tem que chegar bem aqui no 61, ele tem que vir para cá. Então, aí nessa hora a moderada reverte. Mas a conservadora não, porque aqui vai ser o 38 dela. Então, quando ele vai realizando lucro, ele vai realizar de um, realiza do outro, realiza do outro. Quando ele vai reverter, é a mesma coisa. Ele reverte a arriscada, depois ele reverte essa e por último ele reverte essa. Vocês, não sei se ficou confuso para vocês, mas depois eu vou ver se eu pego um movimento e a gente consegue ver isso. Deixa eu até pegar aqui, ó. E assim, quando a gente estudar a proteção da confluência, isso vai ficar muito claro para vocês. Por quê? Porque é exatamente aonde o preço vai contra você. Sempre no próximo 38. Lá é onde o preço vai contra você. Sempre o preço vai buscar o próximo 38. Toda vez que o preço for contra você, o preço vai parar onde? O preço vai parar em algum 38. Até tem um exemplo bom aqui. Até mostrei aqui para um aluno. Peraí. Ué, não mostrou. Peraí. Vou até pegar esse gold aqui, porque tá bom de mostrar. Ah, é porque aqui ele já rompeu. Ó, mas antes desse preço fazer esse rompimento aqui, opa, peraí. Antes do preço fazer esse rompimento desse topo aqui, ó, quando ele vinha aqui, ó, o que que o preço parou bem aqui? Ele parou bem aqui porque aqui tem a 1,38. Por quê? Porque é onde os bancos vão estar fazendo redação de lucro, tá? Ó, aqui. Aqui é a 1,38. Tá? Porque é a melhor região para os bancos fazerem a realização de lucro, tá? E o que que acontece? Vou tentar explicar isso aqui para vocês. Para que que serve cada região? Ó, o 38 é a região de realização de lucro, tá? Então, a operação dos bancos vai estar positiva aqui. Ai, peraí que a caneta não tá indo. Aqui, ó, 38, 50, 61, tá? Aqui, a operação dos bancos vai estar positiva, ele vai fazer o quê? Uma realização de lucro. Aqui ele vai realizar lucro, tá? Para que que serve a região dos 50, tá? A região dos 50 não serve para nada, porque... Ai, deixa eu fazer outra coisa aqui antes disso para vocês, para ficar mais claro, para depois eu ir para lá. Deixa eu achar um Excel aqui. Olha só. Eu vou traçar aqui. Ó,
Eu vou colocar aqui quantidade, como se fosse o lote que os bancos vão comprar. Eu vou colocar aqui o preço que eles pagaram e o valor, né? Quantidade vezes. Se eu comprar uma bolinha a R$ 2, eu vou ter gasto 2. Se eu comprar duas bolinhas a R$ 2, eu vou gastar um valor de R$ 4, tá? Exemplo, vamos lá. Se o preço fizer esse movimento de alta, o que que aconteceu? Ele começou a comprar bem aqui, ok? Então, se ele tiver comprado aqui 200 unidades, comprou aqui mais 200 unidades, aqui mais 200 unidades, aqui mais 200 unidades e aqui mais 200 unidades, aqui embaixo, vocês concordam que ele pagou mais barato? Porque o preço, à medida que o preço vai subindo, ele se desloca para cima. Então, se ele tiver pago aqui $1, se ele comprou esses 200 lotes a $1, ele gastou 200 vezes 1. Ele gastou $200. Aí ele comprou mais, um preço mais caro, a $2, né? Então, ele gastou quanto? Gastou aqui $400. Deixa eu só aplicar a fórmula aqui. Aí, mais em cima, ele pagou mais caro, pagou a $3. Aqui ele pagou $4. Aqui ele pagou $5. Então, quantos lotes o banco comprou? Vamos lá. Quantos lotes o banco comprou? Ele comprou isso aqui, ó, de lotes. Ele comprou 1.000 lotes, certo? Quanto em dinheiro ele gastou para comprar esses 1.000 lotes? Quem consegue me responder aí? Essa somatória aqui, ó. Quando ele comprou esses 200 lotes, ele gastou 200, aqui ele vai comprando, é a mesma coisa, o preço vai subindo, o banco vai pagando mais caro. Ó, até aqui, ele pagou $5, tá? Então, vamos lá, vamos raciocinar, tá? O banco comprou. Quando esse preço aqui chegou em 4, quanto vai estar valendo esses 1.000 lotes? Vamos lá, me ajuda, vamos responder. O banco começou a comprar aqui. Ele comprou a 1, a 2, aí o preço foi para 3, ele comprou mais 200, o preço foi para 4, ele comprou mais 200, o preço foi para 5, ele comprou mais 200. Aí o preço caiu para 4. Quanto vai estar valendo os 1.000 lotes? Esse aí. 1.000 vezes 4. Então, ele vai estar valendo aqui 4.000, certo? Quanto ele gastou? Pode até abrir o microfone, tá, Daniel? Quanto ele gastou para comprar os 1.000 lotes? Ele gastou 3.000. 3.000. Então, menos 3.000, certo? Então, ele está com lucro ou prejuízo quando o preço está no 38? Ele está com lucro de 1.000, correto? Tá? Ó, lembrando que aqui, ó, é o 38, aqui é o 50, aqui é o 61, tá? Agora, vamos lá. Quando o preço vem aqui por 50, quanto vai estar valendo os 1.000 lotes? 1.000 vezes 3, 3.000, certo? Se ele gastou 3.000 para comprar, então 3.000 menos 3.000, ele vai estar no zero. Ok? E por último, quando esse preço vem aqui para o 61, por que que a operação dos bancos está negativa? Porque o preço vai estar valendo 2, ele tem 1.000 lotes na mão, o preço caiu para 2, quanto é que vai estar valendo os 1.000 lotes dele hoje? 2.000. Então, 2.000 menos 3.000 que ele gastou para comprar os 1.000 lotes, menos 1.000. Então, por isso que quando o preço chega no 61, a operação dos bancos está negativa, tá? Então, por isso que quando essa operação aqui está positiva, os bancos querem fazer o quê aqui? Realizar lucro, porque a operação está positiva. Quando o preço está aqui, ó, no negativo, eles vão fazer o quê? Um hedge para sair da operação. Então, aqui é uma região de hedge, tá? Vamos lá. E para que serve a região dos 50? Para nada. Qual é a vantagem do banco? A operação dele está zerada? Nenhuma. Ele não tem vantagem. E por que que o preço vai lá para os 50? Deixa eu tentar aqui explicar para vocês. Bom, vamos lá. Ó, a cada 1.000 ordens emitidas no mercado,
800 ordens são de banco e 200 ordens são de pessoas físicas, tipo nós. Isso eu estou falando do mercado internacional, tá? Do mercado de forex. Então, é como se desse movimento aqui de alta, é como se esse pedacinho aqui, ó, fosse de pessoa física, aqui representasse 200 ordens, e essa parte roxa aqui fosse dos bancos, ela representasse 800, ok? Vamos lá. Aí aqui, ó, esses mesmos preços aqui, eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, suponhamos que o Luiz Carlos comprou bem aqui em 2, Luiz Carlos. Aí, suponhamos que, sei lá, o Vitor comprou aqui em 3. Aí, o preço continuou subindo, o preço chegou em 5. O que que o Vitor e o Luiz Carlos vão fazer? O Luiz Carlos comprou 2, o preço foi para 5. O Vitor comprou em 3, o preço foi para 5. O que que eles vão fazer? Pode abrir o microfone e falar. Botar o lucro no bolso. Exatamente, ele vai realizar o lucro, tá? Só que o que que acontece? Pessoa física, tá? Ele não pode ver a ordem verde que eles já querem sair. Não interessa se comprou aqui, se um comprou, não interessa. Pessoa física é assim. A ordem dele ficou verde, o mercado foi a favor dele, na hora que a ordem dele fica verde, ele sai, porque ele tem tanto medo do mercado que ele quer botar o lucro no bolso. Então, o preço chegou aqui no 5. Todas essas 200 pessoas que compraram, não interessa quem comprou aqui, no 1, no 2, no 3, no 4,5, o que que acontece? Essas 200 pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão sair dessa operação, correto? Vocês estão conseguindo entender? É isso aí, liga o Tô, não trem. posso ver uma vela verde que eu ligo o trailer stop. Isso aí. Então, essas 200 pessoas, elas saem do mercado, porque na hora da ordem não interessa se comprou em 1, em 2, em 4, 4,5, 4,70, a gente chegou em 5, já sai da operação, porque elas têm tanto medo do mercado que sai. Então, vocês concordam que essas 200 pessoas, elas vêm para cá? Quando essas 200 pessoas saírem da operação, quem é que está no mercado ainda? O banco. Só tem banco agora, porque as pessoas físicas já saíram. Então, por isso que o banco realiza lucro aqui, ó. Porque ele sabe que as pessoas físicas vão sair. Quando chega aqui, ele realiza o lucro, tá? Agora vamos lá. Continuando o mesmo raciocínio. Se as pessoas físicas realizaram lucro aqui, toda pessoa física, ó, todas, assim que entrou numa operação que deu lucro, automaticamente o que é que elas vão fazer? Elas vão atrás de outra. É automático. Se você ganhar dinheiro numa operação, quando terminar, você já quer mais. É meio um comportamento das pessoas físicas. Então, o que que acontece? Essas pessoas físicas vão ter umas que vão comprar, outras vão vender, porque não tem leitura, né? Então, o que que acontece? Essa região aqui vai estar cheia de stop, porque uns vão estar comprando, outros vão estar vendendo. Então, vamos lá. Se o resultado do banco aqui, no 50% é zero, qual é o interesse dos bancos quando o resultado deles é zero? Eles não têm interesse nessa região porque o resultado deles é zero. Então, o que que o banco vem fazer aqui? Sabe o que que o banco vem fazer aqui? Estopar todo mundo que está aqui e depois o preço segue lá para o cliente. Porque ele não tem interesse na região dos 50. Ok? Por isso que tem horas que o preço pega os duas. Não é que o banco vá comprar no 50 porque ali a operação dele está no zero. Ó, quando o preço está aqui no 50, o resultado do banco é zero. Aqui é positivo e aqui é negativo, tá? E por último, qual é para que serve a região do 61? A região de hedge, tá? Então, o 38 é a região de realização de lucro, porque a operação dos bancos está positiva. O zero, os bancos não têm intenção, eles vão fazer, é uma região de limpeza de stops, e a região do 61 é a região de hedge, porque o mercado sinalizou a reversão, os bancos vão e fazem hedge.
Ficou claro? Deu para entender? Eu trouxe um pouquinho Sim. de fundamento só para ir casando aí, mas a gente vai ter várias aulas e vocês vão ter a oportunidade de estar tirando essas dúvidas e de estar fazendo as análises de vocês também, né? Às vezes eu trago um pouco de fundamento, não para confundir, mas às vezes para você entender, bom, por que que isso acontece nesse formato? Acontece exatamente por isso. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguém que. Ah, deixa eu traçar mais uns gráficos aqui, já passou um pouquinho do tempo, mas deixa eu traçar mais uns gráficos aqui só para ficar mais claro, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem alguma coisa aqui no chat. Ai, valeu, Diego, obrigada. É isso mesmo, de causa e efeito. Deixa eu ver aqui no S500, tá? Então, o S500, a gente vai estudar a correlação próxima, ela vai ficar um pouco mais clara, mas se a gente tá aqui nesse movimento de baixa, ó, se o preço chegar aqui, ó, nesse 61 aqui, ó, a gente já vai reverter para alta, tá? Agora, olha só, por que que o preço parou bem aqui, tá? Nessa fibra arriscada? Porque por conta disso aqui, ó. Por que que o preço parou aqui? Porque aqui tem um 38 da moderada. O preço sempre vai buscar o próximo 38. Entendeu? Por isso que quando você está numa fibra arriscada, você tem que buscar essa proteção. Ah, estou numa fibra arriscada aqui. Peraí, o preço está indo contra mim. Já que ele vai parar, pode traçar a fibra moderada. É muito provável que ele pare no 38 dela. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui mais um. Entendi perfeitamente. Então, numa fibo arriscada, ela é a primeira a, tipo, dar um ar de stop, né? É isso aí. Mas o preço vai para lá no 38 da moderada. Por isso que, quando a gente vai estudar a correlação na próxima aula, é muito bom você trabalhar as correlações, e as correlações elas não precisam ser obrigatoriamente em ativos diferentes, ele pode ser do mesmo ativo. Exemplo, você está aqui no Gold, tá? Aí você está comprado bem aqui na fibra arriscada. O preço veio aqui, te estopou, tá? Ah, posso entrar na moderada aqui? Pode sim, pode entrar. Porque aí você bota a fibra moderada para te proteger. Ok? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai Entendi. estudar um pouquinho Nossa, muito mais. bom. Tranquilo, gente, por hoje? Então é isso. Vão subir várias aulas para a plataforma, tá? Eu quero gravar realmente, fazer um conteúdo muito legal para vocês. E essas aulas que a gente vai estar tendo de acompanhamento, às vezes eu tento seguir uma linha, mas vai ter dias que a gente vai falar de outras coisas. Como hoje eu não estava aqui nos meus planos de falar sobre fundamento do operacional, mas às vezes é bom para vocês entenderem, bom, por que que isso acontece dessa forma, por que que os bancos operam assim, né? Então a gente vai trazer vários temas, eu vou explorar rede, eu vou explorar muito stop, eu vou explorar todos os temas, a gente vai estar trabalhando sempre nessas aulas, né, que são 2 semanais. Ok? Mas vão subir todas as outras aulas. Vai ter uma aula lá do método, vai ter aula que não sei se, assim, tipo, quem já está operando não vai precisar, que é uma aula para configurar gráfico. Muitos de vocês não vão precisar, só vai olhar quem de fato precisar, mas a gente vai pontuar colocando os temas exatamente para facilitar para vocês. Aí vão subindo essas aulas e essas, tipo essa de hoje vai ficar gravada. Eu quero rever essa aula, eu tô com dúvida aqui. E aí na outra semana já vai ter outra e vocês também vai ter lá, a gente vai tentar pontuar. Ok? Para eu tentar organizar a ideia na cabeça de vocês, porque se eu consigo levar a ordem, se eu já fosse hoje direto para o stop, né? Então eu ia atrapalhar um pouco, eu ia pular uma fase. Eu quero tentar ir devagar para a gente construir esse método na cabeça de vocês, para vocês, peraí, qual é a motivação disso? Qual é a motivação? Aí vocês vão conseguir começar a fazer essa leitura fácil. Ok, gente? Muito obrigado. Boa noite, boa semana. O mercado funciona, assim, não tem muito volume na segunda-feira, mas normalmente os bancos usam muito a segunda-feira para fazer análise mesmo, tá? Então, terça-feira, sempre na abertura de Nova York, que é 9h30 da manhã, vocês vão ver que quem tiver para reverter, quem tiver para ir da tech, normalmente ele começa a movimentar mais na terça-feira. Isso é comum do mercado, exceto se tiver uma notícia na segunda, que é muito difícil disso acontecer.
ok? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Tem o grupo lá de Tira Dúvidas e vocês podem lá que a gente vai estar esclarecendo com vocês, tá? Muito obrigada, boa semana. Eu espero realmente que tenha sido muito proveitosa essa aula para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.